Vamos imaginar uma coisa. Uma família como um ponto de partida. Mesma casa, mesma mãe, mesma pobreza. E a partir daí, duas linhas que se afastam. Radicalmente. Sim. De um lado, um filho que se torna padre e sobe aos mais altos círculos de poder da Igreja em Portugal. Isto no século XVIII. Um homem de uma disciplina de ferro. O executor da vontade do rei, basicamente. Exatamente. E do outro, o irmão, também padre, que fica na terra natal. Bem, e se afunda num pântano de segredos, de riqueza, de escândalos. É uma premissa quase bíblica, não é? A história de Caim e Abel, mas transportada para o Portugal barroco. O que é que leva dois homens da mesma carne e sangue a tornarem-se espelhos invertidos um do outro? Pois, E essa é a questão central que nos propõe o romance histórico A Genealogia do Pecado, de Vítor Manuel Dias. É a fonte que temos hoje sobre a mesa. e a nota do autor avisa logo no início, não é? Avisa logo, sim. Diz que isto não é um julgamento, é uma observação da, e cito, dimensão íntima da história. E é isso que vamos tentar fazer aqui nesta nossa conversa, mergulhar nessa intimidade, tentar perceber as escolhas, as pressões, as falhas que definiram os caminhos de Frei Manuel dos Remédios e do irmão, o padre Francisco Simões. É uma exploração sobre fé e ambição, não é? Sobre a regra inflexível contra a fragilidade da natureza humana. E tudo isto num tempo em que a sombra da Igreja se projetava sobre absolutamente tudo. E comentando as histórias, tudo começa com a mãe. Com a mãe. Domingas Lopes. Olha, ela não é apenas uma personagem secundária, ela é um motor, a força gravitacional que lança os filhos em órbitas tão diferentes. O livro pinta um retrato de uma mulher forjada na dureza. Sim, a transformação dela é incrível. De uma jovem tímida numa feira, exato, e depois torna-se uma viúva pragmática, implacável, a gerir sozinha uma estalagem. E essa estalagem parece ser um símbolo de tudo o que ela quer deixar para trás. O cheiro a vinho azedo, a lama, a precariedade. Sem dúvida. Para ela, a igreja não é tanto um refúgio espiritual, é o único elevador social que existe. A forma como ela junta dinheiro para a carreira dos filhos. A descrição no livro é quase violenta. Diz que ela guardava as moedas como quem afia uma faca. A ambição dela era uma arma. Completamente. E ela projeta essa ambição de forma diferente em cada filho. Em Manuel, o mais velho, o mais sério, ela vê a redenção. A frase que ela lhe diz: "Tu vais-me tirar daqui." Resume tudo. Resume tudo. Ele é o bilhete de saída. Agora, o Francisco, que era o mais charmoso, mais mundano, aí é diferente. Há uma reflexão dela no livro que é arrepiante. Ela diz: "O meu Manuel é o meu perdão. Este Francisco é a fatura da ambição." Uau! Isso é como se ela soubesse desde o início que o caminho para cima teria um custo. E que seria o Francisco a pagar essa fatura. Exatamente. E as personalidades deles confirmam isso. Manuel vê o convento como uma fuga ao caos da estalagem, ele anseia por ordem, por silêncio. Enquanto o Francisco parece mais à vontade no mundo, não é? Gosta do jogo social, de ser visto. Precisamente. E é essa busca por ordem que define toda a trajetória de Manuel. A ascensão dele não é meteórica, é metódica. Há um momento-chave na formação dele, um ponto de viragem. Qual? Acontece quando ele testemunha a abertura de um relicário com os crânios de São Filipe Apóstolo. Para muitos, aquilo seria um momento de êxtase místico, de fervor público. Para ele, é uma revelação interior. E que revelação é essa? Ele percebe que a verdadeira fé, a fé que estruturou uma alma, e cito de novo, sustém-se no segredo. Não é para ser exibida, não é um espetáculo, é uma arquitetura interna. Uma arquitetura interna, gosto disso. E a partir daí ele dedica-se a construir essa arquitetura. A vida dele torna-se um exercício de lógica e método aplicado à fé. E é aqui que a história ganha outra dimensão, não é? Ele não se limita a rezar. Em Ferreirim, estuda filosofia através da geometria. Sim. E mais tarde, em Coimbra, choca os mestres a usar diagramas, círculos, para explicar conceitos teológicos. Mas, quer dizer, por que esta obsessão com o método? Não é um pouco estranho para um homem de fé no século XVIII? Bem, é estranho e, ao mesmo tempo, se pensarmos bem, está perfeitamente sintonizado com o espírito da época. Estamos no início do iluminismo, é a era da razão. Certo. Há uma obsessão crescente pela ordem, pela classificação, pela ideia de que o universo, mesmo o divino, pode ser compreendido através de sistemas lógicos, quase matemáticos. Então ele não queria apenas acreditar.
Queria provar a estrutura de Deus. Exato, ele está a tentar transformar a fé numa ciência exata. E isso torna-o incrivelmente eficaz, mas também terrivelmente rígido. E essa eficácia leva-o ao poder. Torna-se definidor geral da ordem franciscana. Um nome imponente. Sim, para uma posição de imensa influência. E acaba como o homem de confiança do rei Dom João V. O braço executor enviado para impor disciplina nos conventos. O livro menciona o famoso caso de Soror Mariana Alcoforado em Beja. Ele é o homem que vai lá para impor o silêncio e a regra. Ele torna-se a personificação da regra. A personificação da regra. E a sua reputação é a de um homem incorruptível, frio, lógico, um cirurgião da moral. Mas aqui reside a grande ironia da sua vida e o seu conflito interior. Que é, Ele é encarregado de impor a pureza e a ordem por uma corte que ele sabe ser profundamente corrupta e hipócrita. e ele tem consciência disso. Ele percebe a contradição. Absolutamente. Há um pensamento dele que é muito, muito revelador. Algo como: é mais fácil confrontar um herético do que a hipocrisia envergada em seda. Ele sabe que é um instrumento. Sabe que o poder que serve é manchado. E isso cria uma tensão brutal dentro dele. Ele constrói para si uma catedral interior de regras e pureza, talvez precisamente porque o mundo exterior, o mundo do poder que ele habita, é um pântano moral. A rigidez dele é a sua força e o seu refúgio ao mesmo tempo. Exatamente. É um mundo quase hermeticamente fechado, o dele. Mas enquanto ele construía esta fortaleza de regras em Lisboa, a vida real, com toda a sua desordem, continuava lá na terra que ele deixou para trás. O que aconteceu ao irmão que ficou no meio do vinho azedo? O caminho de Francisco é o oposto, claro. Ele fica em Figueiró e a sua primeira experiência como pároco é um desastre. Sente-se profundamente só e, pior, intelectualmente frustrado. Sim, ele esteve em Coimbra, debateu ideias. Pois, e de repente está numa vila pequena, isolado. Nessa solidão, ele procura consolo nos livros. E isso corre mal, certo? Terrivelmente mal. Ele começa a ler uma obra proibida sobre demonologia, o De Demonialitate, não por uma curiosidade perversa, mas numa tentativa quase académica de compreender a natureza do mal. E alguém o ouve. Uma criada ouve-o a ler em voz alta e o boato espalha-se como fogo. O padre fala com o diabo. Claro. E as famílias poderosas da vila, que já o viam com desconfiança, usam isso como desculpa para o ostracizar completamente. É o fim da linha para ele, compadre. É o fim da sua inocência. Eles chegam a uma conclusão de uma amargura imensa que o livro descreve de forma muito forte. Diz que o homem que tudo compreende é o mais infeliz dos homens. Que frase. Ele compreendeu o jogo mesquinho do poder local, a superstição, a inveja, mas essa compreensão não lhe deu poder. Pelo contrário, isolou-o. Foi a sua primeira grande desilusão com o mundo. E como é que uma pessoa reage a uma desilusão tão profunda? Ele podia ter-se resignado, não é? Tornar-se um pároco amargo e esquecido. Mas não é isso que acontece. Não. Em vez de se deixar quebrar, Francisco adapta-se. Se o mundo espiritual e intelectual lhe fechou as portas, ele vira-se para o único mundo que lhe resta, o da terra, o do dinheiro. Ele aprende a jogar o jogo. Mas com novas regras. Começa a acumular terras, a gerir as finanças da família com uma astúcia que ninguém esperava. No fundo, ele despeia a batina do filósofo e veste a pele do homem de negócios. O que nos leva ao centro do labirinto, ao segredo que dá nome ao livro. A sua relação com Maria Rodrigues e o nascimento de um filho, Manuel. O seu sobrinho, aos olhos do mundo. Exato. E aqui é crucial entender a profundidade do título, a genealogia do pecado. O pecado não é só o ato em si, a quebra do celibato. Não. E isso, naquele tempo e lugar, acontecia. O verdadeiro pecado, a genealogia, é a teia de mentiras, complicidades e silêncios que a tecida à volta desse facto para o esconder. Ou seja, o pecado de Francisco não é um momento de fraqueza, é um projeto de vida, uma vida dupla. Exatamente. O pecado dele é da carne, da terra. É um pecado com um rosto, com um nome, com consequências tangíveis que se espalham por gerações. É a antítese completa do mundo abstrato e ordenado de Frei Manuel. Um vive na teoria da pureza, o outro vive na prática da sobrevivência. E da mentira. Sim. Era inevitável que estes dois mundos colidissem, não é? O regresso de Frei Manuel a casa, o juiz incorruptível a entrar no palco do crime do irmão. E a colisão é de uma violência psicológica tremenda. Quando Manuel descobre a extensão do engano, o filho, as terras, a vida dupla, ele não reage com dor ou desilusão. Como é que ele reage? Reage com a frieza de um inquisidor. Não há um pingo de compaixão. O que é que ele diz ao irmão? A acusação dele é de uma crueldade cortante. Ele diz a Francisco:
Se tivesses honra, entregar-te-ás à morte. Seria o único modo de limpar a memória da nossa mãe. Uau! É o choque frontal. A lei divina, abstrata e perfeita a esmagar a realidade humana. Exatamente. Para Manuel, a mancha na honra da família é um pecado mais grave do que a falta de amor ou de misericórdia. Fico a pensar, de onde vem esta crueldade? É apenas a sua devoção à regra ou há algo mais pessoal aqui? Talvez o ressentimento pelo irmão que ficou na terra, que viveu uma vida que a ele lhe foi negada? Essa é uma excelente questão. O livro sugere que a fúria de Manuel não é apenas a do juiz, é também a do homem que sacrificou tudo pela ordem e pela pureza, e que agora vê o irmão a chafurdar naquilo que ele reprimiu. Francisco representa tudo o que Manuel teve de matar dentro de si mesmo: o desejo, a ligação à terra, a desordem da vida familiar. A condenação de Francisco é também uma forma dele validar os seus próprios sacrifícios. Sem dúvida. E a reação de Francisco a isto é talvez a cena mais poderosa da história. Ele não se defende, não pede perdão. Ele desmorona de uma forma estranha. É um colapso que é também uma revelação. Ele pega num saco de moedas de ouro, o fruto do seu pecado e da sua astúcia, Sim, atira-as ao ar e, no meio de um riso que é puro desespero, grita: Eis o meu evangelho, o ouro e o silêncio. o que é que isso significa? É uma admissão de culpa? Uma rendição? É mais do que isso. É um momento em que ele abraça a sua identidade de pecador. Ele está a dizer, sim, eu falhei. O vosso evangelho de pureza não serve para este mundo. O meu evangelho, o único que funciona aqui, é este. O dinheiro que compra o silêncio. É uma confissão terrível. Mas há nela uma honestidade brutal sobre a natureza do mundo que Manuel, na sua torre de marfim, talvez seja incapaz de ver. Uhum. Honestidade, talvez, mas é também uma tragédia pessoal. É o momento em que ele desiste de qualquer pretensão de virtude. Completamente. E isso faz-nos olhar para Manuel de outra forma. A sua retidão de ferro começa a aparecer. Uma prisão. A sua incapacidade de perdoar, de compreender a fraqueza do próprio irmão. Não é também uma falha moral gigantesca? É a grande questão que o romance nos deixa. A rigidez de Manuel, que o levou ao topo, também o desumanizou. Ele é capaz de julgar o pecado com uma precisão cirúrgica, mas é totalmente incapaz de abraçar o pecador, Ele perdeu a capacidade para a misericórdia. que deveria ser o pilar da fé que ele representa. No fim, a sua virtude é tão isoladora e fria como uma cela de convento. E o final da sua trajetória parece confirmar isso. Depois de uma vida a impor regras aos outros e a servir um sistema que ele despreza, o rei chama uma última vez. E ele, pela primeira vez, recusa a ordem. É um ato final de libertação. Ele retira-se para o convento de Chabrega, escolhendo finalmente o silêncio, não como uma punição para os outros, mas como uma liberdade para si mesmo. Depois de passar a vida a gerir o ruído do mundo e do poder, ele abandona o palco. É um reconhecimento tácito que o seu projeto de impor uma ordem perfeita no mundo falhou, ou que o preço a pagar era demasiado alto. Então, no final desta nossa análise, voltamos ao ponto de partida. 2 irmãos, 2 caminhos. O executor da lei divina e o homem que quebrou todas as regras. O livro não nos diz quem estava certo, pois não? Não declara um vencedor. Não, e essa é a sua força. Mantém-se fiel à promessa de apenas observar e deixa-nos a ecoar a frase terrivelmente cínica de Francisco: a história é dos que mentem e pagam bem. É uma visão sombria do mundo, mas que, no contexto daquele tempo, e talvez não só, soa perigosamente plausível. Infelizmente. O que nos deixa com uma última reflexão. O título é A Genealogia do Pecado. Mas afinal, qual dos 2 irmãos encarna o pecado maior? Será o de Francisco um pecado da carne, nascido da solidão, do desejo, da necessidade de sobreviver num mundo hostil, um pecado que, apesar de tudo, gerou vida? Ou será o pecado de Manelu? Um pecado mais subtil, mais frio, o orgulho implacável, a arrogância de se julgar acima da fraqueza humana, a incapacidade de perdoar que o transforma num servo de um sistema corrupto em nome de uma ordem abstrata. No final, quem é mais honesto consigo mesmo? O homem que abraça a sua natureza caída ou aquele que constrói uma fortaleza de virtude para esconder o vazio? A resposta, claro, não está no livro. Fica para nós.